A política da alma. Você realmente acha que vai exercer alguma influência? Estou surpreso com você, Diepak. Achei que tinha mais discernimento. O meu velho amigo Andrew chegou atrasado ao nosso encontro. Ele costumava ser Andy quando o conheci na década de 1970. O último ano em que votou para presidente foi 1972. Lembro-me de que ele levou muito tempo para retirar do vidro do carro o adesivo que dizia "Não me culpe, sou de Massachusetts". Ele ri quando menciona o fato. Você está revelando a sua idade, diz ele. Esse era o adesivo que anunciava que a pessoa tinha votado para George M. Segover na eleição de 1972, o ano em que Richard Nixon ganhou em todos os estados exceto em Massachusetts. Por volta daquela época, outras coisas mudaram para Andrew. Devido ao Vietnã, ao recrutamento, ao Watergate e à tendência da época, ele abandonou a política e começou a seguir uma direção espiritual. O adesivo seguinte dizia "Católico em recuperação", o qual teve como sucessor o atual, "Pratique atos fortuitos de bondade". Acabo de ver uma estatística repulsiva na CNN, diz ele. Você sabia que 86% das pessoas que vão à igreja pelo menos uma vez por semana pretendem votar no Bush? Pergunta ele, dando zangado uma mordida no seu sanduíche vegetariano. Quero dizer, essa é qualquer igreja e não apenas as fundamentalistas. Então você pelo menos ainda sente alguma emoção a respeito da eleição, digo. Sou um feixe de emoções. O apego é um dos meus grandes problemas. Passamos a discutir então a questão de se as pessoas espirituais devem ou não votar. Algum voto faz realmente diferença? Já não estamos fazendo bastante pelo mundo sem ceder a esse inútil ritual? Votar nos torna bons cidadãos e maus santos? Andrew estabelece uma rígida distinção entre a espiritualidade e a religião. Ele não se vê mais como um crente católico, de modo que a máxima "dar a César o que é de César" já não faz parte do seu vocabulário. Ele se levanta ao nascer do sol para fazer a sua longa meditação diária, come seus legumes e verduras orgânicos, faz as suas massagens e estuda, com bastante seriedade, embora eu esteja zombando um pouco dele, as escrituras de todas as religiões. Tudo isso leva a ficar desapontado com o fato de eu ainda caminhar penosamente até a urna depois de todos esses anos. Eis a essência do que eu disse a ele: ser espiritual é compreender muitas coisas, e uma delas é que todos estamos ligados uns aos outros. Quando você age, afeta todos os momentos da sua vida como também os de todas as outras pessoas. Como estamos todos conectados, você não pode dar as costas para esse fato. Estar conectado cria um novo tipo de poder para o indivíduo. Pode parecer que um simples ato social, como depositar um voto na urna, é um gesto insignificante. Em uma atmosfera de intolerância, ele pode parecer também infrutífero. Mas não é. Um único voto contém um mistério, o qual está envolvido no conceito da alma e do que significa ter uma. Percebi desde o primeiro dia em que comecei a escrever este livro que todos os assuntos eram polêmicos e que praticamente poderiam começar com um artigo de jornal sobre a guerra, o terrorismo, o nacionalismo e assim por diante. O que eu não esperava era ler uma discussão sobre a alma em um artigo do New York Times intitulado "The Duel Between Body and Soul", o duelo entre o corpo e a alma. Comecei a ler com profundo interesse, porque o autor, Paul Bloom, professor de psicologia de Yale, estava apresentando argumentos contra a ideia de que o corpo e a alma são duas coisas diferentes. No contexto da acalorada discussão social em torno do aborto, muitas pessoas, utilizando o dualismo racional, querem que os cientistas lhes digam exatamente quando um conjunto de células fertilizadas no útero da mãe tornam-se humanas. Como se pudesse haver um momento preciso no qual a alma penetra o corpo ou, como se diria modernamente, quando a mente torna-se conscientemente humana. O professor Bloom salienta que a ciência jamais fornecerá essa resposta, porque tanto o desenvolvimento da criança quanto a história da evolução demonstram que a consciência aparece através de um processo extremamente gradual. Ela surge em mudanças quase invisíveis, de modo que um biólogo não pode identificar a primeira criatura na Terra que foi consciente e tampouco determinar o momento em que um feto adquire consciência.
Nesse ponto do artigo, o meu coração sucumbiu, porque Bloom prosseguiu dizendo que a alma é uma ilusão. Quando o cérebro se anima em uma certa região, isso é a mente, e nada mais, o que significa dizer que somos o produto final da composição química do cérebro. Na condição de defensor da alma, preciso apresentar uma maneira de ela ser mais do que apenas a composição química do cérebro. E preciso estabelecer aqui um limite sutil, porque a noção religiosa da alma tornou-se tão degradada que deixou de ser útil lamentavelmente. Constato que os espíritos mais fechados estão entre as pessoas religiosas, não por serem rígidas ou fanáticas. Estas últimas nem mesmo se dispõem a iniciar uma conversa, mas porque as pessoas religiosas possuem uma noção predefinida de conceitos como Deus e alma. A mente delas procura indícios que confirmem o que elas já sabem ser verdadeiro. Essa atitude é tão rígida quanto a científica. A primeira baseia-se na fé em coisas invisíveis e a segunda em um total ceticismo com relação às coisas invisíveis. Por que isso é pertinente a um livro sobre como acabar com a guerra e a violência? Porque o tema central é a consciência. A guerra irrompe a partir da consciência das pessoas, de um nível mais profundo do que a vida corriqueira. Um atentado como o de 11 de setembro provoca uma reação reflexa que se espalha por toda a sociedade, praticamente sem deixar espaço para divergências. Até mesmo as pessoas que hoje se opõem fortemente à Segunda Guerra no Iraque avançaram gradualmente para essa posição. Estavam entrincheiradas na raiva e na acusação que varreu nossa sociedade. A alma jaz mais profunda do que a raiva e a acusação. Para que a alma exerça algum impacto no surgimento da paz, precisa tornar-se tão acessível quanto a raiva e a assustação. Isso não é fácil agora. Depois do atentado de 11 de setembro, as pessoas não sentiram ondas de compaixão quando a raiva desapareceu, tampouco houve muitas que tenham omitido o estágio da raiva e da acusação. O caminho da paz afirma que nenhuma ação é mais poderosa do que a da alma. No entanto, essa declaração é teórica enquanto não sabemos o que é a alma e como alcançá-la. Somente então um ato aparentemente simples, como depositar um voto na urna, demonstra possuir um verdadeiro poder. Eis alguns dos atributos típicos da alma segundo a perspectiva das religiões. O que é a alma? O ponto de vista religioso, a alma é uma centelha do divino. Ela existe antes do nascimento e sobrevive após a morte. Ela vive com Deus. Deus colocou a alma dentro de cada pessoa. As almas são puras e intocadas pelos assuntos terrenos. Sentimos a alma como um manancial de emoções elevadas e edificantes. A alma é santa de uma maneira que a carne nunca poderá ser. Um cientista poderia descartar automaticamente essa perspectiva, porque nenhuma das afirmações pode ser confirmada por meio de medidas objetivas. Além disso, se a alma é totalmente subjetiva, ou se existe na esfera mística do que é divino, está fora do interesse científico. É claro que o fato de a ciência não ver uma coisa não a torna irreal. Ninguém até hoje viu um neutrino, mas isso não impede que se acredite na existência dele. À semelhança do que ocorre com todas as formas de preconceito, o científico tende a ser rígido no que aceita e rejeita. O que a alma não é a rejeição científica da consciência superior à mente pode ser explicada sem que se insiram referências a Deus. Ninguém sabe o que precede o nascimento ou o que vem depois da morte. Tudo o que podemos estudar é a mente aqui e agora. A mente está situada no cérebro e não em Deus. Não existem indícios de que haja alguma coisa no cérebro além de um conjunto de atividades químicas e elétricas. Se modificarmos o cérebro, a mente muda ao mesmo tempo. Nenhuma parte nossa é intocável e espiritual. As emoções superiores nada mais são do que a predominância de certos neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. O corpo, por ser o centro de toda a atividade química, cria a mente. A alma não pode ser outra coisa além de um fenômeno físico. A divergência fundamental neste caso é profunda. Falando de uma forma mais simples, a pessoa religiosa acredita que Deus está por trás de toda a criação material, ao passo que o cientista afirma que a criação material pode governar a si mesma, muito obrigado, sem precisar de ajuda externa.
Como acontece com a maioria das dicotomias, as pessoas que bisbilhotam essa discussão sentem-se pressionadas a escolher um lado ou outro, daí a discórdia com relação a questões polêmicas, como o aborto e a pesquisa das células-tronco. Os limites foram traçados, não baseados em fatos, e sim em uma visão de mundo. Se você já sabe que a alma é divina, nunca correria o risco de profaná-la na fria aridez de um laboratório, não importa que a mesma centelha divina esteja sendo extinta diariamente no campo de batalha. Se você soubesse que não existe nenhuma realidade fora da realidade material, nunca começaria a levar a sério a noção de que existem atos profanos, não importa que a ciência não tenha nem chegado perto de explicar de onde a consciência efetivamente provém. O caminho da paz diz que você nunca terá acesso ao poder da alma se fizer o jogo dessa dicotomia. A alma é uma parte dinâmica de cada pessoa. Ela existe como consciência e, por conseguinte, tem de ser encontrada na consciência. Tudo que o cérebro experimenta é uma manifestação da alma. A alma permeia as nossas células, mas não está dentro de nada, assim como não está fora de nada. Se você quiser experimentar a sua alma, o que é totalmente possível, precisa ir além dos níveis mais superficiais da emoção e da personalidade. Essa é uma jornada de conhecimento e poder. Quando você a inicia, as ações do dia a dia não mais escondem a alma, expressam a energia criativa e dinâmica dela. Em outras palavras, o contato com a alma altera a realidade. O caminho da paz é uma jornada da alma para adquirir a habilidade de modificar a realidade. Como é possível convencer desse fato uma pessoa que não tenha dado o primeiro passo? Imagino, às vezes, um grande violinista que ficou retido em um país que nunca ouviu música. O violino dele se perdeu com o resto da bagagem e as crianças do país lhe fazem a seguinte pergunta: o que é a música? Nunca ouvimos falar nisso. Bem, diz ele, é a mais bela experiência do mundo. E um som? Perguntam as crianças. E como o vento ou o rosnado de um urso? É, responde ele, hesitante, mas o som da música se parece mais com o canto dos pássaros. As crianças, então, começam a gorjear como pássaros. Uma delas propõe derrubar alguns pássaros com um tiro para que a música possa ser extraída do corpo deles. Talvez seja possível cozinhá-la e preparar com ela uma sopa que todos possam tomar. O violinista fica assustado. A música não está nos pássaros. A música é uma arte, ela é originária da própria beleza. As crianças ficam desnorteadas. Mostre-nos a sua música, pedem elas. Mas o violinista não tem nenhum instrumento e, infelizmente, desembarcou em um lugar onde Deus proíbe o canto, como ele fez certa vez na Europa medieval. O violinista se desespera por achar que ninguém jamais saberá o que a música realmente é. A alma possui uma música própria que só pode ser sugerida através das palavras. Não estou me referindo às epifanias religiosas, embora elas sejam muito reais. Na vida da maioria das pessoas, a evolução da consciência não tem lugar por meio da epifania. Uma pessoa pode ter um grande progresso ou um momento decisivo que dá a impressão de que foi tocada diretamente pelo espírito. No entanto, na maioria das vezes, a consciência progride e se aprofunda gradualmente. A alma não é uma coisa. Ela se aproxima muito mais da arte, pois quanto mais nos dedicamos a ela, mais ela se expande e se aprofunda. A ciência não vê o que não consegue explicar, e aqui estão incluídos a beleza, a devoção, a fé, a inspiração, a nobreza, a compaixão, a empatia, o destino, a intuição e o próprio amor. Estamos realmente afirmando que eles são fantasias ou ilusões? Na verdade, fazem a vida valer a pena. Eu me atrevo a asseverar que o conceito que acabo de delinear, ou seja, de que a alma é a origem da consciência, aparece em todas as tradições espirituais. O fato desse conceito estar distorcido na religião popular e ser rejeitado pela ciência é uma questão de política e não de comprovação. Os pensadores religiosos são obrigados a fingir que a sua área de ignorância é trivial, e o mesmo é verdade com relação ao lado científico. No entanto, as áreas de ignorância são bem grandes dos dois lados.
As pessoas religiosas recusam-se a examinar profundamente a consciência com medo de que alguém vá convencê-las de que toda a sua fé nas coisas invisíveis não passa de superstição ou coisa pior. O lado científico recusa-se a admitir a sua ignorância a respeito da existência de uma realidade não material com medo de ser conduzido a um raciocínio irracional e confuso. O caminho da paz tem em vista o coração da realidade. Ninguém tem direito a uma opinião fixa a respeito do resultado, porque cada jornada é única. O músico encontra a essência da beleza e o cientista, a essência da razão. A mãe dedicada encontra a essência da maternidade, a criança ferida encontra a essência da compaixão. Tudo se molda a quem somos, mas apesar disso a jornada também é universal. Tendo sido cruzado milhares de vezes no decorrer dos séculos, o caminho para a alma revelou certos princípios fundamentais. Verdadeiro para você, verdadeiro para todos os princípios fundamentais da consciência, a percepção encerra a profundidade. Quanto mais fundo você vai, mais a realidade muda. A realidade depende do seu estado de consciência. À medida que a sua percepção se aprofunda, mais poder ela adquire. Esse poder pode modificar o mundo interior e o exterior. Não existem fatos que não possam ser influenciados pela percepção. Em última análise, a sua percepção cria tudo o que você experimenta. Ao ler essa lista, posso imaginar alguém dizendo: bem, se tudo isso é verdade para todo mundo, então tem que ser verdade para as pessoas religiosas e os cientistas. Por sorte, é exatamente isso que acontece. Pessoas de todos os estilos de vida já pisaram na esfera invisível. O rótulo científico para esse lugar é quantum, embora fosse mais justo chamá-lo de quantum com uma diferença. A diferença é que os seres humanos, e não apenas os quarks e as supercordas, têm um lugar na esfera invisível. O estranho comportamento do mundo subatômico já é conhecido há 100 anos, desde o grande avanço de Einstein e da sua geração, que provou que a realidade física não é remotamente o que parece. Hoje o público está perfeitamente consciente de que o tempo não é na verdade uma linha reta, que a matéria não é de fato sólida, que os observadores modificam o que observam e que a incerteza governa qualquer evento aparentemente fixo. Os físicos teimam em reservar essa esfera para as partículas subatômicas, mas não vejo nenhuma razão pela qual os cuidados da ciência devam ser considerados lei. Os físicos podem conhecer os quarks, mas os seres humanos experimentaram um mundo muito mais vasto por um longo tempo, e é desse mundo que obtemos indícios da alma. Depois de experimentar esses indícios, pedimos que eles sejam explicados. Gostaria de ilustrar o que estou dizendo com a história de Julian, um homem de 50 e poucos anos que certo dia relatou a sua vida, quando estávamos na casa de um amigo comum. Julian veio da área rural do Texas e teve uma criação batista tradicional. Não se considera um filho extraordinário, mas imagino, levando em conta o que se seguiu, que ele talvez não tenha sido tão comum assim. Quando Julian estava na metade da casa dos 30 anos, o seu pai foi gravemente ferido em um acidente de carro causado por um motorista embriagado. Voltei a vê-lo na UTI, conta Julian. Ele estava ligado a aparelhos e inconsciente. Os médicos balançavam a cabeça, sem fazer previsões, mas preparando-nos para a possibilidade de que o coma do meu pai pudesse tornar-se permanente. Eu o visitava todos os dias, e em uma dessas visitas, quando estávamos sozinhos no quarto, tive uma estranha ideia. Na verdade, foi mais do que uma ideia. Eu sabia que se eu tocasse no meu pai, ele recobraria a consciência e se recuperaria completamente. Não sei de onde veio essa compreensão. Eu não era um agente de cura e nunca me interessara por ela. Talvez por causa disso, eu tinha noção de que estaria trocando a minha vida pela dele. Literalmente pensei naquele momento que morreria para que ele pudesse viver. Apesar disso, não hesitei. Coloquei as mãos no peito do meu pai e, naquele instante, ele se sentou. Olhou para mim e as primeiras palavras que saíram da sua boca foram: "Eu amo você, meu filho." Aquele foi o evento decisivo que mudou a minha vida. Depois disso, nunca mais curei ninguém e também não contei para ninguém, inclusive o meu pai, o que tinha acontecido, mas, a partir daquele momento, segui um caminho diferente.
Julian começou a prestar atenção aos sonhos e às coincidências. Procurou pistas sobre o que deveria fazer com a sua vida. Certa noite, teve um sonho no qual se via segurando crianças pela mão, com picos cobertos de neve à distância. No dia seguinte, do nada, surgiu a oportunidade para ele ir para o Tibete, e durante a viagem Julian fundou um orfanato particular. Em outra ocasião, uma visão o levou a se dedicar ao trabalho comunitário na Índia. O princípio norteador da sua vida passou a ser prestar atenção a mensagens oriundas de um lugar mais profundo do que a camada superficial da personalidade e do ego. Nada mais sei a respeito desse homem, mas me parece que ele está vivendo o caminho da paz. Não que a paz sempre conduza ao trabalho humanitário ou à devoção altruísta, mas se prestar atenção aos impulsos da alma será arrastado cada vez mais profundamente para o coração da realidade. Você se aproximará da oficina onde a realidade é fabricada e, à medida que for chegando mais perto, testemunhará que o único criador da realidade é você. Comecei pelo meu amigo Andrew, que decidiu afastar-se da política e da maioria dos assuntos mundanos a fim de ser mais espiritual. Espero que ele leia estas páginas, porque o que ele está buscando não é encontrado apenas no isolamento. A consciência entra em contato com todos os aspectos da vida. Todas as nossas divisões entre o interno e o externo existem para que possamos compreender dois mundos que parecem tão separados. Eles acabam se fundindo, e quando isso acontece a pessoa deixa de ser uma causa da mudança privativa e transforma-se em uma causa da mudança universal. O que as pessoas levam com elas quando fecham a cortina da cabine eleitoral? As suas convicções políticas, quer simpatizem com a direita, que simpatizem com a esquerda. Carregam seu sentimento de dever cívico. Carregam suas emoções. Mas no fundo, não estão carregando toda a vida delas? Se viver no momento encerra algum significado, quer dizer que cada momento da existência é um ponto que contém todas as coisas. De uma maneira misteriosa, agir é expressar o universo, e como o ponto imóvel do mundo que gira, cada ato está tanto no tempo quanto fora dele. As pessoas espirituais aspiram a estar nos dois estados, no temporal e no intemporal. Na Índia, isso é às vezes expresso como a lâmpada na porta, a alma está em equilíbrio, como se no limiar entre os eventos diários que ocorrem no tempo e o segundo plano do absoluto imutável e infinito. Isso é importante porque, se você conseguir viver a partir do nível da alma, estará fazendo algo muito especial. As ações que pratica não são realmente importantes. O que importa é a quantidade de consciência que você acrescenta à totalidade da existência humana, pois é assim que a eternidade se expressa, como uma lâmpada que brilha através da janela da eternidade. As grandes almas como Buda ou Jesus, não foram apenas uma lâmpada na porta, foram faróis. Você e eu podemos nos sentir menores do que Buda ou Jesus, mas essa é uma opinião formada pelo nosso ego. Sob o aspecto espiritual, toda luz expressa através de um ser humano é igual, pelo menos no que diz respeito à qualidade. Por quê? Porque a luz é uma metáfora para o poder da consciência. A consciência de todo mundo recorre à mesma realidade subjacente. Mas não importa realmente se a história vai se lembrar de você como uma grande alma. Neste momento, você está expressando todo o universo por meio da sua consciência. O plano cósmico, quer o chamemos de divino, quer não precisa de você ou de mim para alcançar sua realização suprema. No entanto, os papéis que representamos são únicos. Ninguém pode reproduzi-los, criamos a nossa história cósmica a cada segundo. Então o que mundo está se tornando em que estamos nos transformando? Gostaria de pensar que estamos nos tornando uma nova humanidade, mas posso estar errado. O meu voto não acelerará essa nova humanidade e tampouco a retardará. O que o meu voto fará será colocar essa consciência em ação. Não estou dizendo que isso é uma virtude. Não estou me elevando acima das pessoas espirituais bem-intencionadas que seguem disciplinas particulares e decidem não dar atenção à maior parte da esfera de César. Estou conectado a tudo que existe no mundo. É esse entendimento que me leva às urnas.
Não entro na cabine como um cidadão dedicado, uma pessoa envolvida na política ou um feixe de emoções, embora eu seja todas essas coisas. Sou essencialmente um filamento na teia da consciência, e quando meu pequeno filamento treme o universo nota. Votar é um ato de consciência, e, nessa condição, acho que os votos das pessoas espirituais são na verdade mais poderosos do que os votos das pessoas inconscientes. A sua mão quando aperta o botão dentro da urna afeta tão seguramente o mundo quanto a mão do Buda formando um mudra de paz ou o ensinamento de Jesus que anunciou o amor como uma força no cosmo. Ainda, furiosos, não sei há quanto tempo você está em Atlanta, mas certamente não sabe muita coisa sobre o Sul. O homem na palestra estava certo. Ele era um desconhecido com uma fala muito arrastada que se manifestou na plateia certa noite em Atlanta. Eu fizeram comentar e o que ele refutou, quando declarei que convicções consolidadas podiam mudar. O meu exemplo foi o Sul, onde as pessoas já não defendem a prática da escravidão e a guerra civil dela resultante. Nós não esquecemos, apenas sabemos como nos comportar melhor, disse o homem. Olhei para ele, avaliando por trás do seu sorriso se ele queria dizer isso mesmo. Teria eu pisado em um campo minado, cuja carga tinha sido colocada 150 anos antes? Eu sabia o bastante para reconhecer que o Sul é considerado a parte mais belicosa dos Estados Unidos, aquela que é a favor de todas as guerras e envia maior proporção de jovens para o combate, a parte que fica furiosa diante da simples menção de um movimento de paz. Então paz é uma palavra de luta no Sul? Perguntei,